Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo em que eu venho compartilhar com vocês uma forma de utilizar o Blender para criar um efeito de computação gráfica conhecido como Linear Halftone, que consiste da reprodução de imagens através de linhas paralelas, cujas espessuras vão se modificando ao longo dessas linhas e o conjunto representa a imagem em geral, assim como nesse exemplo aqui. Temos uma espiral com muitas voltas aqui e ao longo dessa curva nós vamos modificando a espessura dessas linhas de maneira que o conjunto represente a imagem que nós estamos querendo fazer. Então essas espessuras das linhas são influenciadas pela própria imagem, de maneira que no conjunto geral nós estamos produzindo esse efeito. Para fazer isso nós vamos utilizar o Blender, o editor de geometria procedural, Geometry Nodes, nesse painel. E para isso nós vamos excluir o que não nos é necessário, a câmera, a lâmpada no momento, e nos concentrar no objeto em que nós faremos essa edição. Nesse cubo aqui nós vamos criar uma nova árvore, representação procedural de geometria, Geometry Nodes, que nós podemos nominar Linear Halftone. A entrada inicial, a geometria própria do objeto não nos é necessária, a gente pode excluir, porque nós vamos criar aqui um padrão de linhas através de uma curva primitiva, uma espiral. Através dessa espiral nós vamos poder fazer as modificações que nós estamos querendo. A espiral por padrão vem desse jeito, nós não precisamos de altura, queremos ela planificada para representar a imagem e que o raio inicial seja zero para que a espiral inicie do centro dela. Essa espiral então é importante que ela tenha mais voltas aqui, está necessariamente com 2 voltas, nós vamos aumentar isso aqui consideravelmente, umas 100 voltas para ter uma espiral bastante densa. E para evitar essas curvas com ângulos aqui acentuados, nós vamos aumentar a resolução da curva também, vamos aumentar significativamente. P2 vamos ampliar para 1024 e temos uma curva bem suave para representar a nossa imagem. Então essa é a nossa espiral base, cuja espessura vai ser determinada por uma segunda curva primitiva, uma curva linear simples, uma curveline. Essa curveline tem que ter uma distância inicial diferente de zero. Se ela for no eixo X, então na hora de gerar a saída final, uma Curved Mesh, nós utilizaremos então essa linha que nós criamos aqui como o perfil dessa curva e assim a espiral terá uma espessura determinada. Essa é a espessura que nós determinaremos pela imagem, adicionando aqui inicialmente então um alterador do raio dessa curva, e é esse raio que nós vamos influenciar com a imagem. Então, radius, nós vamos determinar o raio dessa imagem com base num fator aqui multiplicado vector multiply e aqui esse é o fator que inicialmente está zero aqui, nós vamos ampliar ele através da imagem que vem entrar aqui, tá? Então nós vamos poder escolher a imagem que nós queremos. Vamos carregar aqui uma imagem. Aqui. Nós colocamos um texture, um image texture. Podemos carregar a nossa imagem aqui. Pode ser uma foto como essa. E essa foto, a princípio ela tem informações de cor, o que nós precisamos é mapear ela para tons de branco e preto, utilizando um Color Ramp. E esse Color Ramp vem influenciar aqui a espessura da curva.
Nós já podemos ver aqui, notar que ela de alguma maneira já está influenciando aqui a espessura da curva, tanto quanto estiver indicado nessa multiplicação. E a primeira coisa que nós vamos notar é que essa imagem ela não está na proporção adequada que nós queremos utilizar. Então, para colocar ela no aspecto correto, ela tem que ser mapeada. Como nós não temos um mapa UV tão facilmente disponível ainda aqui no Geometry Nose, nós vamos utilizar a própria posição do objeto como entrada. Position. Essa posição será multiplicada com um valor para mexer no aspecto. Multiply. Princípio comum. E esse é o valor que vai influenciar como a imagem é distribuída aqui. Então, a princípio comum 1. Essa imagem ela tem uma proporção específica, ela não é exatamente quadrada, mas está forçada aqui a ficar no quadrado que deforma ela. Nós vamos corrigir isso observando aqui, por exemplo, se eu pegar essa janela e colocar como editor de imagem e abrir a própria imagem que nós utilizamos aqui, nós vamos ver no painel lateral com a letra N a imagem que essa imagem ela tem esta proporção. 3079 por 3911. Tá? Nós vamos manter no Y adequado, com 1 mesmo, e vamos modificar aqui ela no eixo X, exatamente aquela proporção, promovendo a divisão da altura pela largura. 3.911 dividido por 3.079. Então a imagem nós já podemos notar que ela está adequadamente colocada aqui na proporção correta. Tá? Se nós deslocarmos ela, possível que a gente promova aqui, ó, metade do tamanho dela no eixo X e a metade no eixo Y, então ela está centralizada aqui com o objeto. Ela já colocada na posição e na proporção, nós podemos aumentar a escala dela para ela ocupar melhor a área com um segundo multiply aqui. Esse comum e sem nenhuma influência, e aqui a gente pode ir multiplicando com todos juntos tamanho certo. Precisar ajustar um pouco mais a posição, é possível aqui, horizontalmente ou verticalmente. Essa posição aqui está bastante adequada, então a gente já vê que a imagem está influenciando aqui a espessura das curvas. Onde é mais escuro, está mais fino a curva, influencia menor o raio dela, que é multiplicado pela curva linear que determina a espessura, e assim nós já temos o efeito que nós queremos. Então esse efeito está colocado nessa imagem, nós podemos colocar em outras imagens também. Se nós pegarmos o Image Texture aqui, qualquer imagem nós poderemos utilizar. Texture, Image Texture. Se nós carregarmos uma nova imagem de textura, por exemplo, essa outra foto dessa senhora aqui, eu vou procurar ele aqui, porque ela tem uma proporção diferente da que nós queremos. Essa segunda imagem tem uma proporção de 1000 por 1364 e é esse o valor que nós utilizaremos aqui. 1364 dividido por 1000. E se colocarmos essa nova imagem aqui, é ela quem está influenciando a espessura do traço dessa espiral. Então, nós colocamos assim a princípio essa espiral, mas nós podemos colocar qualquer padrão de curva aqui para ser influenciado por esse recurso. Então, se ao invés de usarmos a espiral como uma curva base para isso daqui, utilizarmos outro recurso, como por exemplo linhas paralelas, nós podemos criá-las através de uma curva linear simples, curva primitive line, que vai de -1 a 1,
sendo instanciada por uma segunda curva aqui lá no eixo Y, de menos 1 a 1. Então, se nós instance on point, instanciar essa curva, nós temos a linha aqui, então só a princípio 2 linhas em cada uma delas, nós teremos que resamplear cada uma delas. Resample curve, por exemplo, 10 linhas aqui, e também vamos dividir ela numa resolução aqui horizontalmente para ela ter mais pontos para ser multiplicado, tá? De menos 1 a 1, de menos 1 a 1. Vamos aumentar aqui a quantidade para 100, por exemplo, muitas linhas paralelas. Vamos resamplear isso aqui também, valor bastante alto, pode ser 200, 1000. Então aqui, essa é a curva básica que será modificada ao invés da espiral. Mas elas, como está trabalhando com instâncias, se nós colocarmos algum valor aqui, ele afetará exclusivamente, igualmente, cada uma das instâncias. Nós precisamos da realize instance para que o valor seja colocado em cada uma das posições adequadas. Então vamos trocar aqui a espiral pela linha. E nós podemos ver, então, linhas paralelas tendo suas espessuras modificadas para promover o efeito que nós estamos querendo, mediante a variação da espessura das linhas. Então, para essa imagem, o carro estava de menos 1 a 1, se tiver de menos 2 a 2, vai ficar mais ou menos da proporção que estava da espiral. 2, aqui, menos 2 até 2. Então, esse plano aqui é um conjunto de linhas paralelas, também está sob influência. Nós podemos colocar eventualmente qualquer organização de linhas que nós gerarmos em programas vetoriais ou aqui mesmo proceduralmente dentro do Blender. Vamos agrupar isso daqui. Como o nosso linhas ou linhas paralelas ou a espiral, ou nós podemos criar ainda um segundo padrão, terceiro padrão. Vamos fazer, por exemplo, a partir de uma curva primitiva como uma estrela. Nós precisamos fazer então estrelas concêntricas, inúmeras estrelas concêntricas para ser o padrão de linha que nós queremos, tá? Inicialmente nós estamos vendo aqui a estrela. Se ela for resampleada, elas são instâncias e o point, quem será? Será uma linha normal, curva primitiva linear, comprimento nulo, será resampleada quantas vezes quanto nós quisermos multiplicar. Naturalmente nós vamos precisar multiplicar essas instâncias de tamanho. Scale instances. Vou dar a escala delas com base no index delas, tá? Vou colocar um index. Cada uma delas tem um index.
com base nesse index, nós multiplicamos para determinar a escala de cada uma dessas estrelas. Temos um padrão aqui, Scale Instances. Nós precisamos só dar um Realize Instance para que cada uma delas seja influenciada de maneira diferente. Imagem. Vamos só multiplicar aqui o tanto que ela influencia, a espessura. Nós vamos precisar aumentar a resolução, porque só tem pontos nas extremidades dessa estrela. Vou dar um resample nessas curvas. Resample. Antes de determinar diminuir o tamanho dessa estrela. Nós temos um padrão de linha diferente, então sendo influenciado pela espessura, sendo influenciada pela imagem que nós estamos gerando. Então, uma vez organizada a nossa composição de nós podemos atribuir qualquer padrão de curva desses que nós criamos para que as suas curvas tenham uma espessura influenciada pela imagem. Então, a espiral aqui é um dos inputs possíveis sobre o padrão de linhas dessa espiral. Nós podemos usar o padrão estrela que nós criamos também. E podemos usar o padrão de linhas paralelas que nós desenvolvemos. Esses são os padrões que nós geramos aqui no Blender, mas nós podemos gerar outros padrões de linha em qualquer programa vetorial, como o Inkscape, por exemplo, onde é possível nós criarmos um padrão do jeito que nós quisermos. Vou criar aqui, por exemplo, uma linha. Vou dar curvilínea. Vou criar uma segunda dela e editar um pouco. Uma terceira aqui. Vamos interpolar essas curvas, esta aqui com esta e depois esta. Pela extensão, gerar do caminho interpolar com 100 unidades, pode ser 50 cada uma delas. Cá. Então, nós temos este e este. Nós não precisamos mais do padrão original. Esses dois grupos aqui nós vamos desagrupar. Esse que está repetido aqui, eu vou excluir um deles. E vamos fundir todos em um só. Colocar na posição original. Vamos criar um padrão de linhas aqui, que é a interpolação de duas
cenas e nós vamos utilizar ele como um padrão no Blender. Salvaremos então com o arquivo SVG, padrão. Esse arquivo SVG nós podemos, aqui de volta no Blender, importar, import SVG, Scalable Vector Graphics, pegar o nosso padrão e importar. Então, esse padrão que está aqui, nós podemos distribuir ele melhor no espaço, vamos colocar a origem dele no centro da geometria, deixar ele no centro da nossa cena. Eu vou entrar no modo de edição, pegar todos os modos e vou ficar mais ou menos do tamanho da cena que a gente está trabalhando. Então nós temos aqui o nosso padrão apto a ser utilizado no Geometry Notes. Vamos ver ele aqui e dentro do nosso cubo que está com nossa árvore de Geometry Notes, nós podemos trazer esse padrão aqui. Ele é um objeto curvo, naturalmente nós precisaremos resampliar ele para ele ter mais pontos ao longo das curvas e assim ele poder ser a fonte do nosso. Então, podemos usar qualquer arquivo vetorial como o padrão básico de curvas que nós estamos querendo ter as suas espessuras influenciadas para a composição da imagem. Cada padrão tem um resultado, um formato diferente. E assim nós vamos ver como utilizar esses padrões na sequência. Então, eu vou voltar aqui para a nossa espiral. Esse aqui então é o nosso quarto padrão de curva. Vou agrupar aqui como sendo o Custom. Feito lá no Inkscape. Vamos utilizar a nossa espiral aqui e ver como é que a gente dá saída disso em um arquivo vetorial para ser trabalhado em qualquer outro programa, para você imprimir, para você cortar numa impressora laser, cortar numa máquina de corte a laser, cortar numa máquina CNC, ou simplesmente imprimir um laser para ser impresso em foil. Tem muitas possibilidades. Então, uma vez que a gente tem esse cara aqui, eu vou preservar o original dele, duplicando. E esse cubo aqui nós vamos aplicar o Geometry Nodes nele. Ele vai ser uma mesh. A partir de agora ele é uma mesh com muitos pontos. Dessa mesh nós podemos converter ele em uma curva. Curve. A partir desse momento ele é uma curva vetorial 2D que pode ter preenchimento ou não. E esse é o arquivo que nós podemos exportar como um SVG. Export SVG. Vamos colocar aqui o export espiral, som que está selecionado, salvo. Uma vez gerado o nosso arquivo, nós podemos ver ele aqui dentro do Inkscape. Vamos importar o que nós fizemos, vídeos, nosso trabalho. Nós exportamos esse export espiral e vamos ver ele aqui no Inkscape, como ele fica. Aqui, preenchimento. Vou pegar uma cor mais forte para a gente ver. Lá ele estava branco sobre preto, ele está preto sobre branco, agora assim está negativo. Página. Essa nossa página então foi preta.
projeto for branco, podemos ver o padrão que nós geramos lá no Blender, importado vetorialmente em um programa de edição vetorial, útil para diversas aplicações possíveis. E é vetorial, a escala que eu fizer, posso ser exportado em qualquer resolução, qualquer equipamento, de impressora, de corte. Então é isso, meus amigos, espero que tenha sido proveitoso para você e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.